paz do Eterno seja com todos, que a Shalom do Eterno possa reinar no seu coração. Hoje nós iremos falar a respeito de uma coisa que tem acontecido aí nos últimos dias a respeito da estrela de Davi. A estrela de Davi é um símbolo pagão ou messiânico, porque muitas das pessoas acreditam que sem estudarem, sem analisarem, as origens, as essências que existem, as pessoas acabam com seus achismos dizendo que tudo é pagão. E nós vamos dar uma explicação rápida e objetiva a respeito da estrela de Davi e sua origem, Esse estudo é um estudo a qual foi feito pelo Tzadok Ben Benderi e nós iremos falar um pouco sobre isso. Atualmente existem muitas pessoas que estão atacando a conhecida estrela de Davi, afirmando-se que se trata de uma imagem pagã. Sustentam que a estrela é um símbolo que advém da adoração ao deus Molech, ou Molech, conforme a dicção dos seguintes textos bíblicos. Isso está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 26 ao 27. Antes levantaste a tenda de vosso Moloch, ou Molech, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto, vós levarei cativos para além de Damasque, diz o eterno Elohim Tetzavot dos exércitos, e o seu nome. Antes tomaste a tenda de Molech e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para adorar, transportáveis, pois, para além de Babel, Babilônia. Isso está escrito em Masei Shelehim Atos 7:43. Com efeito, muitas religiões pagãs usam diversos tipos de estrelas como símbolos. Não obstante, a questão fundamental é: adotaram os israelitas um símbolo idólatra ou os idólatras que adotaram um símbolo israelita? Fica a pergunta: foram os israelitas, adotaram os israelitas um símbolo idólatra ou os idólatras que adotaram um símbolo israelita? Esta pergunta é de assaz relevância, pois é da sabença geral que Satanás, imita muitas coisas que provêm de Elohim. Há um dado arqueológico desconhecido por muitas pessoas que pode colocar uma pá de cal na questão. Na antiga cidade de Gideão, foi encontrada uma estrela datada dos tempos bíblicos e dentro dela está escrito Iá em antigas letras hebraicas. Eis a foto. Estamos colocando a foto. Acima temos a foto da estrela extraída do livro de Astent e Estenteste Relation Today of Testamento de James Peter Hadd, ilustração 28. Tal estrela é datada da época dos juízes, ou seja, existia até mesmo antes do rei Davi. Percebe-se que a estrela acima era dedicada ao Eterno e não a deidades pagãs, pois, como dito, nela consta um paleo-hebraico, o nome do Eterno, que é uma forma reduzida, ou seja, Iá, que é uma forma reduzida de Yud Revav Re, consoante se constata nos textos em hebraico de diversos salmos, que está escrito em Terrilim, Salmo 68:5, em Salmo 68:4, Salmo 77:12,
nas versões cristãs, Salmo 77:11, Salmo 89:9, versões cristãs, Salmo 89:8, Salmo 94:12. Logo, a famosa estrela existe antes de Davi e era usada pelos israelitas como um símbolo do próprio Eterno, né? Na imagem acima reproduzida, evidências grande semelhança com a moderna imagem Davi, a moderna estrela que hoje está na bandeira de Israel. Estrela de Davi, literalmente escudo de Davi. Importante perguntar: quem é o escudo de Davi? A resposta é óbvia: o Eterno. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Salmo 119, 114. Israel confia em Yahweh. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 115, 9. No Salmo 115, 11 está escrito: vós, os que temeis ao Eterno, confia em Yahweh, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O meu escudo é de Elohim, que salva os retos de coração. Salmo 7:10. E de onde os antigos israelitas tiraram a ideia de representar o Eterno como uma estrela? Resposta: da própria Torá, que estabeleceu uma profecia messiânica relacionada ao Mashiach como estrela. Isso está escrito em Barniba, número 24:17, a qual o profeta Bilã profetizou: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacove e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. O texto acima citado sempre foi considerado uma profecia messiânica, pois o Targum Ankelos assim o comentou: vê-lo-ei, mas não agora, contemplarei, mas não está próximo. Quando o poderoso rei da casa de Jacó reinará, e o Mashiach, o poderoso cetro de Israel, é ungido e matará os príncipes de Moabe e reduzirá a nada todos os filhos do orgulho. Targum, isso está no Targum. Por sua vez, o Targum em Yerushalayim, ao parafrasear Barníbara, explica que o rei Messias, será redentor de Israel. Um rei irá surgir a partir da casa de Jacó, o redentor e rei da casa de Israel. De acordo com a Torá, Barniba, número 24:17, uma estrela procederá de Jacó e os Targunim identificam essa estrela como sendo o Mashiach. E por esta razão que os israelitas, até mesmo antes de Davi, usavam a estrela, e o símbolo passou a ser conhecido posteriormente como margem, Davi, escudo de Davi, visto que Davi é um protótipo do rei Messias. Curioso observar que a estrela de Davi possui 7 áreas internas e 12 linhas externas a formam. Segundo o rabino nazareno James String, as 6 áreas internas representam as 6 dias da semana, enquanto a 7ª área, a área central, simboliza o Shabat. Por outro lado, as 12 linhas externas representam os 12 tribos de Israel. Vale registrar que a estrela é formada por 2 triângulos que se entrelaçam. Num paleohebraico, a letra Dalet, ela era escrita como sendo um triângulo. Logo, a estrela de Davi, com 2 triângulos, equivale a 2 vezes a letra Dalet, que são justamente a primeira e última letra que forma o nome David. Quer dizer, aí está a foto para você tirar suas conclusões. Na foto acima, marcou-se de vermelho
Na foto seguinte, marcou-se de vermelho a letra Dalet, que era escrita como sendo um triângulo. Assim, a estrela é composta por dois triângulos, que são as duas letras Dalet, que formam o nome David. Explica-se acima que, de acordo com a Torá e com os Targumim, a estrela é um símbolo da vinda do Mashiach. Tal ideia consta expressamente no Ketuvim Netzarim, Brit Hadashah, que retratou Yeshua HaMashiach como sendo uma estrela proveniente de Davi. Eu, Yeshua, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas naquele Hot, congregações. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Percebe-se na passagem bíblica citada que Yeshua é o simbolizado como estrela da manhã. Em uma antiga sinagoga nazarena, foram encontrados artefatos em que os netzarim usavam a estrela. Eis a imagem. Na foto acima, ampliou-se o desenho contido na pedra achada na antiga sinagoga nazarena. Há a seguinte instrução: para o óleo do Espírito. Os artefatos acima ou ilustrados foram encontrados no antigo bairro essênio em Jerusalém, em uma gruta que estava ao lado de uma sinagoga nazarena no Monte Sião. Na sinagoga foi construída depois do ano 70 depois do Mashiach, com as pedras do templo que havia sido destruída pelos romanos. Há certo consenso entre os pesquisadores que os artefatos descritos são nazarenos, datado do segundo século, e inegável que a estrela era usada pelo Netzarim, consoantes as imagens expostas acima. Ora, se os próprios discípulos do Mashiach, de Yeshua, usavam a estrela, obviamente entendiam que o símbolo não era pagão. Em verdade, de acordo com as transcritas passagens de Apocalipse 22:16, a estrela é um símbolo do próprio Mashiach, a estrela do amanhã. Misto é observar que a estrela de Davi possui 6 pontas, enquanto a estrela de religiões pagãs detém em regras de 5 pontas. Confira a estrela de 5 pontas. É sabido que muitas seitas idólatras também usam estrelas de 6 pontas, tal como a estrela de Davi, porém, como já asseverando, Satã tenta imitar Elohim, inclusive valendo-se da mesma simbologia. Como dito, os próprios Netzarim usavam a estrela como de 6 pontas, inferindo-se daí que o símbolo não era reputado pagão. Detar-se, os talmidins de Yeshua podem e devem usar a citada estrela. Portanto, esta era empregada pelos nossos antigos irmãos Netzarim para simbolizar Yeshua HaMashiach, estrela da manhã. Isso está em Eliana, Apocalipse 22:16. Bem, essa foi uma explicação prévia e rápida, mas temos um outro detalhe. Todos que tem uma noção básica do hebraico aramaico sabe perfeitamente que a consoante Dalet era escrita em forma de triângulo. Assim, o nome Davi possui 2 Dalet. Seria composta de 2 triângulos e que deu origem à estrela. Mas sabendo que os filhos das trevas sempre tentaram imitar e usurpar as coisas do Altíssimo, agora vos pergunto: uma enxada que foi feita com a finalidade de um homem trabalhador usar para capinar seu campo e ganhar seu pão de cada dia, se essa mesma ferramenta foi utilizada para assassinar alguém, ela deixará de ser uma ferramenta de trabalho para que um perverso a usou de forma errada? Claro que não, pois ela foi feita como um instrumento de trabalho e não para tirar a vida de alguém. Enfim, isso é o que os pagãos têm feito com as coisas dos justos. Eles roubam e paganizam, mas é óbvio que as pessoas não levam isso em consideração. Vejamos, madeiro transformaram em cruz, né? A estaca, Ruach HaKodesh, transformaram na terceira pessoa da Trindade.
Yud-He-Vav-He transformaram em Deus. Yalhu transformaram em Javé e Jeová. Yeshua ou Yahushua transformaram em Jesus. Sem falar dos nomes dos Navim e Talmidins. Menorá, transferir para candelabro. Vejam a conotação. Torá, lei, instrução, leis, né? Transformar pelo conjunto de pequenos livros. Beit Hachar, transferir para a igreja aquele que vem para fora. Eclésias, né? Para adorar o sol. Kippah, transformar em solidei, Deus sol. Bem, se eu fosse citar todas as coisas, Kadosh, que Roma paganizou, todas as coisas santas que Roma paganizou, essa página não daria mais texto, uma reflexão para todos. Se apanharem um ladrão com seu relógio de ouro no braço, o relógio é seu ou é do ladrão? Então fica essa explicação clara, essas perguntas claras, né, objetivando e preservando o original. E isso é o que tem acontecido. Hoje, no meio da internet, muitas pessoas têm paganizado tudo, sem saber e sem estudarem. E eu falo para vocês, estudem, observam, analisem, para que o Eterno possa abrir tua mente. Busque ao Eterno, peça sabedoria e você não vai ser enganado, né? Agora, importante detalhar algo aqui, porque a estrela de Davi, agora porque ela não é pagão, eu vou agora adorá-la ou colocar em todos os lugares na minha casa como objetivo de proteção. Não, ela é reconhecida e não adorada, né? Ela jamais pode ser adorada, uma estrela. Jamais o sol pode ser adorado. Nada pode ser adorado, apenas aquele que deu a vida por ti no madeiro. Esse sim, que é o Rei dos Reis, ele pode ser adorado. O eterno, majestoso. Não adora esteira. Quer usar? Use. Não tem problema nenhum. O problema está em adorar e fazer daquilo algo como se fosse te proteger, né? Então deixo a explicação clara para que você entenda e possamos prosseguir no caminho que o Eterno estabeleceu. Que o Eterno te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todos.